Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo no canal youtube.com/papo de veterinária em 16 de setembro de 2023. Nossa convidada, Cristiane Claudino, é bióloga e médica veterinária e trabalha desde a época da biologia com comportamento animal. Com diversos cursos de formação e muita experiência na área, ela nos conta como é o trabalho com cães e suas famílias e como desenvolveu as habilidades para empreender e abrir um hotel-creche para cachorros em Piracicaba, interior de São Paulo. Quer saber mais sobre comportamento de cães e empreendedorismo? Então vem com a gente! Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, Thaís. Cris, então começa contando pra gente quando você decidiu fazer medicina veterinária. Bom, eu acho que eu decidi desde que eu nasci, assim, uma vida inteira, né? Na verdade, aquela história de ser criança, catar cachorro da rua e falar, vou ser veterinária, né? Então, acho que não lembro quando eu decidi, mas desde criança sempre achei que ia ser veterinária. Aí eu fiz, né, ensino fundamental, ensino médio, tudo mais em colégio público, então não tinha como bancar. Na época eu morava em São Paulo, só tinha USP e era difícil passar. Aí eu fiz biologia, porque eu não passei em veterinária, né? E amei a biologia, hoje eu amo biologia também. Depois continuei com aquela intenção da veterinária, né? Aí fui trabalhar como bióloga, trabalhei em várias áreas, né? Mas aquele negócio ficou. Aí já casada, já mais velha para fazer veterinária. Bacana, Cris. E é interessante porque a gente teve vários convidados já que vinham com esse mesmo histórico. Às vezes as pessoas têm dúvida. Eu queria trabalhar com animais. Aí eu não sabia se biologia ou veterinária, às vezes até começou a cursar biologia. O que você percebe, assim, de abordagens, né? Olhando em retrospecto, que você teve contato na biologia e que, de repente, você não teve na veterinária e que são importantes para a sua atuação hoje em dia? Então, foi bem legal, na verdade, fazer os dois, porque hoje, já, né, mais velha e formada há um tempo, se complementaram. Na real, eu falava, eu amo animais, mas eu amava a vida, né, a natureza e tudo que é vida. Então, assim, hoje, eu gosto da planta, da joaninha, é de tudo mesmo, né? E aí, a biologia, ela traz essa sensação de pertencimento do planeta todo, assim, né, de você estudar realmente tudo. E agora a veterinária é focada realmente no animal, né, na maior parte do tempo, claro, tem. Mas assim, como eu morava também em São Paulo, minha rotina só era pets, né, nunca tinha nem contato com vaca, cavalo, nada. Então, para mim, veterinária era ser clínica de pequenos, a hora que eu entrei na faculdade. Você clínica de pequenos, eu imaginava eu com estetoscópio, avental branco, cuidando de cachorro e de gato na mesa, né? Para mim era isso, ser veterinária na época. E quando foi que você começou a despertar o interesse para essa área de comportamento e uniu isso na medicina veterinária? Porque a gente sabe que a área de comportamento ela vem crescendo bastante, mas relativamente recente. Antigamente não se falava muito sobre essa área, não tinha muito esse olhar. Era aquela coisa, às vezes, né, do cachorro ficar no quintal, do gato ser aquela coisa que coabita na sua casa, mas que de repente some e tá tudo certo, né? Então, a gente sabe que a medicina veterinária tem ampliado o olhar para essa parte de comportamento, tem trazido essa necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre a biologia e o comportamento desses animais que já coabitam com a gente há bastante tempo, mas que muitas vezes a gente não tinha realmente esse cuidado de perceber as necessidades daquela espécie. E eu acho que com esse crescimento também, né, do pet como filho, a gente tem uma série de aspectos que, né, vem surgindo aí que é importante olhar também. Então, como é que foi isso para você? Eu acho que toda a vida eu estudei comportamento sem saber, porque sempre tive cães e gatos desde pequena, né? E eles conviviam juntos na casa, então, assim, adotavam um gato da rua e enfiavam no meio dos cachorros. Pegavam um cachorro mais velho com o mais novo. Então, e fui aprendendo muito isso na vivência, na prática, desde sempre, né? Então, eu já entendi a linguagem deles, já entendia, esse gato não está confortável, esse cachorro não vai dar com essa turma. Claro que a gente faz muita
é coisa errada, né? Porque você está aprendendo na prática. Mas isso já tinha muito dentro de mim. E aí, quando eu ia cuidar de um cachorro em casa, de um gato que se machucou, enfim, ia fazer um curativo, alguma coisa, fazia, mas aquilo não me deixava confortável. Tipo assim, nossa, que dó. É. Agora, ficar sentada no quintal vendo eles interagindo, o comportamento deles, ficava horas. Sempre ficava horas. E aí ficava já dublando e traduzindo isso já na época para a família, né? Olha, ele está falando aquilo, olha, ele está fazendo aquilo. E, tipo, como é que você entende? Falei, tá vendo? Tá desse jeito, a orelha. Então, eu acho que toda a vida eu gostei realmente. Na biologia, que me formei há tempo, lá em 2005, mais ou menos, eu já fazia um estágio em comportamento na USP, lá com o Dr. César Ades, na época, com formigas. Então, eu estudava formiga. Isso me formando na biologia. Então, eu estudava aranha, formiga, o comportamento delas. E eu achava demais, assim, muito legal. E aí, na veterinária, quando eu estava no meio da graduação, eu já vi que aquela história de estetoscópio no pescoço, eu falei, isso não é para mim mesmo, né? Acho que não é o que eu gosto. E aí, o que eu vou fazer então, né? E aí tinha as outras partes de grandes animais, como eu não tinha vivência, para mim era muito fora do normal. E eu falei, nossa, o comportamento que eu sempre gostei. Então, na veterinária eu já comecei. Aí eu comecei a estudar muito fisiologia, neurologia, tinha um ótimo professor neuro, o professor João Pedro, que eu amava, me incentivava muito nessa parte já. E aí eu comecei a estudar cada vez mais os cães que já conviviam comigo. Eu tinha vários cães, vários gatos. E fui cada vez mais me aprofundando nessa área. Aí já no TCC eu já estava indo para a parte comportamental mesmo, que eu vi que realmente é o que eu gostava. E aí, depois que você se formou, né, finalizou, apresentou o TCC, você fez a opção de trabalhar com comportamento especificamente? Sim, fui direto, Thaís. Assim, já no TCC, eu já estava fazendo estágio na época lá com o Alexandre Rossi, que era zootecnista, na Cão Cidadão, e eu já trabalhava, era uma empresa de adestramento, consulta comportamental, e aí lá eu comecei a aprender muito na prática, de verdade, né? Que até então eu fazia as bobagens em casa, mas aí comecei a estudar muito, e lá era uma equipe grande, que a gente trabalhava com psicólogos, biólogos, zootecnistas, todas as pessoas que gostavam de comportamento. Então não voltava só ao veterinário, né? Então a vivência de todas essas pessoas, na época a gente trabalhava com uma média de 80 pessoas, 80 franqueados espalhados por São Paulo. Cada um trazia uma experiência. E aí a gente trocava aquilo. Ali eu já vi que eu adorava aquilo. Então, assim, como realmente eu entrei, né? Eu fui fazer um estágio voltado ao adestramento, comportamental, e falei, é aqui que eu vou ficar. E curiosidade, fui ser madrinha de casamento, e aí eu estava no altar, e aí entraram as cachorrinhas lá na época do Alexandre, que eram cachorrinhas, eles já foram, com aliança entre os noivos. Aí eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Falei, o que essas cachorras fazendo aliança, gente? Aquilo era muito novo, né? Aí a minha amiga que trabalhava com ele falou, Cris, são as cachorras dele, são treinadas e elas estão fazendo aliança. Falei, mas como que treinou? Como é que fez isso? E aí foi ali que desencadeou, né, meu interesse. Aí eu comecei a trabalhar com eles nessa área de adestramento, consulta comportamental. E você acha que nessa época já tinha alguma ressalva para o médico veterinário se inserir nessa área? Porque a gente percebe que dentro de todas as possibilidades de atuação do médico veterinário, tem umas áreas que são mais glamurosas, que chamam mais atenção, e tem algumas áreas que as pessoas de fora, né, às vezes consideram, ai, nossa, tá indo trabalhar com isso porque não consegue fazer mais nada. Ai, porque ela não pode ser neurocirurgiã, que ela não tem essa habilidade, então ela tá indo trabalhar com comportamento e adestramento. Então, tem algumas áreas que a gente sabe que tem esse perfil, e os próprios alunos, às vezes, entram em conflito, porque foi o que você falou, a gente pensa na medicina veterinária como aquela profissão que você vai andar de jaleco, de esteto no pescoço, com, né, o luluzinho embaixo do braço ali, e às vezes você opta por trabalhar numa outra área que muita gente acha, mas não precisa ser veterinário para fazer isso. Então, como é que foi para você essa percepção, essa inserção no mercado? Isso em algum momento te gerou algum conflito ou não, porque você já tinha passado pela biologia e já tinha certeza que era a área que você queria? De fato, a gente é menos médico para a categoria. O maior conflito que eu tive foi entre a classe. Como eu falei, nessa época eu já trabalhava com outros profissionais e cada um tinha uma vivência e trazia algo. Então, psicólogos traziam algo, veterinários traziam outras coisas. E aí, lá eu me sentia muito à vontade, na real, estando morando em São Paulo ainda e trabalhando nessa área.
Depois fui trabalhar por conta, sozinha, e então eu entrava nas casas das famílias, cuidava daquele cachorro que estava desequilibrado na família, e cuidava da família já na época. E aí aquilo para mim era muito prazeroso. Então, nessa época, eu tinha contato com alguns clínicos, então eu entrava em contato com os clínicos daqueles pets que eu estava tratando, e aí a gente ajustava algumas coisas, então o clínico tinha abertura, e muitos falavam assim, mas você é quem mesmo, né? Você é veterinária? Então, já era meio esquisito. Mas quando mudei para o interior de São Paulo, aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou, porque assim, tipo, quem é você? Como assim? Você é psicóloga de cachorro? Isso existe, né? Que coisa mais luxuosa, né? Mas assim, eram públicos diferentes. Então, em São Paulo, eu já via muita urbanização. Você perguntou, né? Como que era o comportamento nessa época? Quem olhava para isso, né? Alguns tutores já estavam assim, super humanizando os cães e já tinha vários distúrbios de comportamento, compulsões, a gente já via muita coisa. Ao passo que no interior ainda não tinha. Então era muito cachorro livre, cachorro de casa, de quintal, muitos poucos de apartamento, já era outra categoria. Mas os clínicos, quem é você? Meu Deus, psicólogo de cachorro? Você se formou aonde? E é bem interessante como a gente percebe, né, que ao longo do tempo, essa área vem chamando mais atenção, as pessoas estão se voltando para o estudo do comportamento, que é super importante, mas eu acho que quando o comportamento não estava tão intimamente associado ao bem-estar, né, de forma direta na visão da maioria das pessoas, isso ficava meio, ai, psicólogo de cachorro, como assim? Quando na verdade você tem que pensar em todos os aspectos que compõem a necessidade daquela espécie e tá, logicamente, né, mergulhado ali no bem-estar. Então, assim, hoje em dia isso já tá mais glamuroso, assim, né? Mas, nossa, uma coisa muito intelectual, se entender sobre comportamento, né? E é bacana como vem mudando o aspecto aí ao longo do tempo, e às vezes algo que gerava um conflito em você, e às vezes uma sensação de tipo, poxa, né, tô sendo menos médica por trabalhar nessa área, hoje em dia já não me parece estar mais tão como é que eu diria assim, entre aspas, marginalizado, né, dentro das atuações da profissão, assim. E aí, quando você optou por sair de São Paulo, acho que a gente já tinha, em conversas particulares, né, você já tinha comentado sobre o aspecto dos proprietários em São Paulo, né, dos tutores. Então, pessoas com muito poder aquisitivo, né, com apartamentos enormes e um monte de cachorrinho cheio de problema. Então, como é que era para você lidar com essa situação? E já que, né, a gente já está atuando nessa área sistêmica também, que você trabalha não só com animal, mas com a família multiespécie, em que momento você começou a fazer esse link da família com o comportamento do animal e talvez a necessidade de olhar para esse todo? Foi tudo muito junto, Thaís. A questão, respondendo a primeira parte que você falou, do comportamento hoje já ser um pouco mais glamouroso, vem junto com a humanização. Então, como os cães começaram a ser tratados cada vez mais como pessoas, né, entre aspas, como filhos, começou a ter muito mais problemas comportamentais, né? E decorrente disso, muitos problemas que vêm com pele, com doenças crônicas, enfim, uma coisa ligada à outra. E aí, então, por conta disso, pelas doenças, eles começaram a olhar para o animal e ele falou, nossa, mas tem que olhar para o comportamento também, meu animal está doente. Então, por conta da humanização, foi crescendo o comportamento, né? Então, realmente teve a interferência aí já do tutor mesmo nesse crescimento. Hoje, realmente não me incomoda os clínicos, ou seja, quem for falar, você é veterinária mesmo, porque eu sei exatamente o que eu estou trabalhando com cada animal e o que traz de benefício para ele, né? Então, hoje, para mim, isso. Agora, a questão de sair de São Paulo e ser esses cães, né? Então, na época, eu trabalhava com cães que tinham babás, né? Para andar na Vida Paulista, cachorro de sapato, carrinho. Eu falava, gente, mas existe isso, né? Que mundo é esse e tal? Então, assim, já era muito surreal. Agora, quando você vê cães já podendo ser mais cachorro, aí você fala, nossa, ok. Mas rapidamente isso já vai desenvolvendo, porque o que acontece? As pessoas, em geral, os casais, estão tendo menos filhos. E esses filhos são os cães, né? Que a gente vem entendendo isso sistemicamente. E aí, quando que entrou a família? Imagina o momento que eu entrei na casa do primeiro tutor para atender aquele cachorro, para fazer adestramento, que até então as pessoas achavam que adestramento era senta, deita, levanta, né?
Quando eu entrei, eu já vi que não era sobre o cachorro, era sobre a família, né? Então, aquele cachorro estava inserido ali naquele sistema familiar, ele apresentava um comportamento que não era dele, muitas vezes, né? Estava espelhando, então já era a família. Eu não tinha como, eu não conseguia dar nome, eu não conseguia definir o que era aquilo ainda. Para mim era, não entendo, mas eu já estava tratando a família. Quando que eu fui olhar para isso? Na pandemia. A pandemia foi crucial, porque aí no que fechou tudo, as pessoas ficaram muito mais confinadas e carentes. Eu tinha já a creche para cachorro, as pessoas traziam o cachorro para a creche, que eu não fechei, porque o cachorro podia vir. E como é uma área muito aberta, que eu tenho uma chácara, as pessoas ficavam lá conversando comigo horas à distância, assim, de máscara. E, porque ali ele podia estar à vontade. Quando eu vi, eu estava tratando das pessoas muito mais que o cachorro. Então, o motivo do cachorro ir para a creche era só uma desculpa para ir lá ficar batendo papo e contando da pandemia, do confinamento, dos problemas todos. Aí eu falei, nossa, mas eu já estou cuidando dessas pessoas, eu vou ver como é que eu faço para me especializar nisso, né? E é bem bacana, assim, né, a gente ter esse olhar e chamar a atenção para esses aspectos, porque embora a gente saiba que essa humanização ela está pautada em uma série de carências que a pessoa está tentando suprir, está trazendo o animal para esse lugar, isso tem um impacto muito grande no que é bem-estar para uma espécie completamente diferente da nossa, né? Uma espécie que não nasceu para usar sapato, cachecol, capa de chuva, né? E no seu trabalho você oferece a proposta da Casa de Bichos é um pouco essa também, né? Oferecer uma vida de cachorro para o cachorro, né, para que ele tenha um lugar dentro da espécie dele com um comportamento que é inerente ali, que às vezes para o ambiente de um apartamento pode não ser conveniente um cachorro que quer cavar, um cachorro que quer roer, um cachorro que quer, enfim, latir, né? Então, como é que você começou a trazer um pouco dessa divulgação, dessa importância, para as pessoas também abrirem a possibilidade de, se dentro da minha casa, de repente, eu não tenho a possibilidade de oferecer isso, eu tenho um espaço reservado onde o animal pode ter essas vivências. Eu vou falar como que eu abri a Casa de Bichos, né? Porque quando eu vim para a cidade do interior, aqui em Piracicaba, e comecei a fazer a consulta comportamental a domicílio, e tratar esse cachorro, e vi que era a família, não tinha um espaço onde o cachorro podia ir ser cachorro, com outros cães. Então, socializar. Aqui na cidade não tinha. Em São Paulo já tinha as creches que a gente já indicava, os daycare. Aí eu falei, nossa, não tem lugar para o cachorro brincar, interagir com outro cachorro. Então eu consigo trabalhar a família, o indivíduo, mas e o grupo? A socialização dele? Não tem. Vou abrir um espaço. Foi aí que surgiu a Casa de Bichos, que agora vai fazer 10 anos que eu fundei. E aí, para explicar para essas pessoas para quê? Então, assim, eu criei um local que não existia, a necessidade do lugar e explicar por que ele deveria levar. Que o tutor leva o cachorro para a creche? O cachorro fica cansado. Se você perguntar para o tutor, por que o cachorro vai para a creche? Eu quero que ele fique cansado para eu chegar à noite e ver filme. Tem. Mas aí ele começou a entender que esse cachorro não é só ficar cansado. Que a partir do momento que ele coloca um membro na família que é de outra espécie, meio que substituindo um filho, teoricamente, essa criança uma hora tem que ir para a escola brincar com outras crianças, né? O cachorro também. Então ele já começa a entender que o cachorro precisa ir brincar com outros cães e aí ele vê a melhora. Essa é o grande marketing. Ele vê a melhora no comportamento geral do cachorro, o cachorro que frequenta uma creche, né? E sim, ele vai para ser cachorro. Esse é o nosso slogan, inclusive, cachorro sendo cachorro, porque eu estou no quarto espaço da empresa, né? Então foi um espaço menor, tive outros espaços que eram áreas de piso, aí eu sempre sonhava com uma chácara. Para mim, que eu tinha que ir uma chácara para cavar buraco, entrar no buraco na poça de lama, né? E aí, graças a Deus, consegui, estou na chácara, e é exatamente isso que a gente faz. Eles ficam muito à vontade, eles desenvolvem o comportamento natural deles, a gente interfere muito pouco, então o monitor fica supervisionando, mas interfere pouquíssimo, e é muito legal ver, porque aquilo que eu via quando eu já fazia em casa, muitos anos lá atrás, eles estão fazendo agora de uma forma só que com muito mais conhecimento, né? Então, assim, deixa que essa cachorra aqui é um pouco mais velha, ela vai interferir nesse que é filhote, esse aqui vai entender a linguagem dela, a gente não precisa interferir. Então, eles meio que vão voltando a ter os comportamentos naturais na hora que eles estão ali, né? E aí a grande preocupação, mas Cris, ele vai poder dormir na minha cama à noite, mesmo ele vindo para a creche? Vai poder dormir na sua cama, no sofá, vai poder ser o seu cachorro como você quer na sua casa.
Aqui ele vem, faz o que tem que fazer, desenvolve os comportamentos dele, só que ok, depois ele entra realmente naquele personagem. É muito legal de ver. Eles fazem isso de uma forma lindamente, assim. Ok, vou lá ser o filhinho dela que ela precisa. Para mim também tá tudo bem, né? Então dá para eles ser esses dois, assim, muito legal. E aí, Cris, eu acho que outro aspecto que é bacana a gente abordar é a questão do empreendedorismo, né? De você, às vezes, entrar em um curso pensando na atuação profissional, e muitas vezes a gente pensa na atuação trabalhando para alguém, né? Ou talvez abrindo uma clínica, né? Que é aquela visão inicial que a gente tem da medicina veterinária. Mas aí, a partir do momento que você opta por abrir um espaço, por profissionalizar esse seu atendimento no sentido de ter um espaço seu, isso traz uma série de demandas que a gente geralmente não tem contato durante o curso. Então, você tem que ver as questões burocráticas relacionadas a abrir um CNPJ, né? Então, você tem que ter um nome, um espaço, um slogan, né, uma identidade visual, você tem que ter divulgação, você tem que ter funcionário, você tem impostos. Então, tem uma série de coisas que às vezes a gente não tem essa percepção prévia de que está no combo de ser empresária. Então, como é que foi isso para você e como é que você buscou as informações que você precisava para poder abrir esse espaço? Olha, foi um sufoco. Foi um grande sufoco, assim, foi na raça, porque realmente na veterinária eu não via, nunca vi nada a respeito. Na época que eu fiz, hoje eu acredito que até tenha já algumas coisas voltadas para o empreendedorismo, parte de finanças, né? Quando eu fiz, não tinha absolutamente nada. Pouco tinha de comportamento, inclusive, né? Tinha uma disciplina de etologia muito básica. Então, foi realmente tudo que eu aprendi depois. E o empreendedorismo foi a necessidade, Thaís. Foi muito louco, porque assim, como eu vi que os cães precisavam, eu montei, vou alugar uma casa aqui, vou pôr os cachorros brincando, e de repente eu falei, meu Deus, impostos, MEI, Simples Nacional, o que é isso? Comecei, aí fui fazer curso no Sebrae, fui buscar conhecimento, pessoas que poderiam me ajudar, né? Logo que eu inaugurei, eu tinha uma sócia na época, até para questão financeira. A gente acha assim, eu consigo pagar o aluguel, então eu vou abrir. Mas como começa a vir as contas, né? Então eu tive que aprender tudo de financeiro, de gestão de pessoas, de impostos, tudo, de tudo, assim. Foi realmente na raça. E eu digo assim, para quem está fazendo veterinária e tem a ideia de montar, seja o que for, que a gente realmente sai achando que vai trabalhar com alguém, vai ter salário, férias, 13º, uhul, né? E não, você não tem férias, 13º. Então, assim, a hora que você está estudando, e se você tem ideia de montar algo, já começa a se aprofundar isso fora da faculdade, porque a gente não aprende isso mesmo. E são coisas assim, eu acho que para a vida, né? Então, você conseguir organizar a parte financeira, você conseguir organizar a gestão de pessoas. Hoje, vou ser bem sincera, ainda a minha maior dificuldade é gestão de pessoas. Porque eu consigo, assim, uma vez que eu tenho o funcionário lá, o colaborador, adoro catar ele, treinar e explicar tudo de comportamento e tal, mas não é só isso, né? Então, tem esse colaborador que tem que fazer a entrevista, o treinamento, pagar o imposto e tal, e tem a rescisão. Então, essa parte toda burocrática, por mais ajuda que a gente tenha, tem que ter conhecimento, né? Tanto é que demorou muito para falar qual a sua profissão? Veterinário. Veterinário. Eu acho que 2 anos para cá que eu falo empresário, sabe? Que até me incomodava falar, que era pesado. E aí, além do Sebrae, que você, né, trouxe, e realmente tem várias formações, assim, né, vários cursos que auxiliam as pessoas que estão entrando nesse mercado, quais foram os outros locais que você buscou essas informações? Ó, eu fiz um curso de gestão já sistêmico, no caso, né? Então, assim, como eu já estava na sistêmica, eu fui olhar para a empresa de forma sistêmica, então era uma gestão sistêmica empresarial, foi o que mais me abriu, né? Eu tive pessoas que me ajudaram na questão de RH, então, assim, eu tive um contador que sentava comigo e me explicava as coisas, fez um treinamento comigo mesmo. Foi muito, Thaís, assim, aqui na cidade, pessoas que estavam do meu lado, né? E aí, hoje, graças a Deus, né, eu tenho a minha irmã que trabalha na área financeira e ela veio para a cidade, se aposentou, então hoje ela toca a parte financeira, né? A minha empresa é uma empresa familiar, então eu tenho a minha filha que faz a parte de comunicação da empresa,
como ela cresceu comigo na empresa, então ela foi cada vez mais indo para essa área. Hoje ela foi estudar relações públicas também, porque já estava nesse meio. Então eu tenho uma série de pessoas que vieram me ajudar mesmo. Agora, ir lá sentar numa formação e falar, vou aprender isso, não tem uma coisa específica, sabe? Eu acho que vai muito da necessidade de cada empresa. O principal, sabendo, vou trabalhar como autônomo. Seja autônomo, atendendo na casa, dando consulta. Você tem que saber se você tem que ter uma MEI, se você está registrado, se a vigilância na cidade, o que pode, o que não pode, dependendo de onde você está. Então, cada lugar é de uma forma, né? O que eu falo, assim, para todo mundo que é autônomo, abre uma MEI. Primeiro passo, isso é gratuito, isso é barato, porque isso te garante uma formação, né? Então, ok que você tem um CRMV ali que você paga anual, mas como autônomo, o que vai te garantir mesmo é você pagar imposto do governo. E essa parte de pensar e estruturar como vai ser a rotina de trabalho, também às vezes é um pouco complicado, que foi o que você falou, às vezes trabalhando para alguém, né, sendo empregado de alguém, você tem férias, já tem um terceiro, tem os direitos lá, você marca na agenda quando vai ser. Agora, quando você é dona do negócio, a coisa anda um pouco diferente. Então, você precisa de toda uma programação para poder se ausentar quando você quer fazer alguma coisa, né? Tem essa questão da gestão de pessoas. Ah, faltou um funcionário, como é que resolve? Tem que ter plano B, tem que ter bastante planejamento, né? Para conseguir tocar isso daí. E aí, você precisou de alguma virada de chave para assumir esse papel de empresária? Ou você acha que você já tinha um pouco essa pegada e aí você só deslanchou em cima de uma atuação que talvez você já tivesse ali de repente alguma coisa familiar, né, algum conhecimento, alguma vivência, assim? Então, eu nunca tive ninguém na família que fosse empresário. Daí. Meu pai foi metalúrgico, minha mãe dona de casa, então não tinha ninguém que tinha montado um negócio que me mostrasse, um tio, um avô, Cris é assim. Então, realmente, eu fui aprender mesmo, sabe? E aí, o que me levou a fazer isso? Os cães e o comportamento. Porque, assim, se eu tivesse montado qualquer negócio, sei lá, que não fosse da minha área, de longe que eu já tinha desistido, já tinha fechado, vendido, mas assim, quando eu olho aqueles cachorros dando certo, melhorando a qualidade de vida deles, e o tutor satisfeito, e aí você fala, nossa, vou aprender, vou estudar isso. Então, assim, é um desafio diário, até hoje. Então, tinha aquela história de que a empresa só vai deslanchar depois de 5 anos. No começo, você quer fechar várias vezes. Você fala, meu, não vou dar conta, né? Porque você recebe, paga, não sobra nada, e você está ali pondo todo o seu conhecimento, né, e tendo que aprender várias coisas que você não tinha conhecimento, e mais para desistir. Mas aí, cada vez que você olha, dando certo, aquilo que é realmente o que você estudou, que está dentro de você, mas eu gosto disso. Você vê aqueles cachorros felizes se comunicando e tal, você fala, não vou fechar, se eu fechar, onde é que esse cachorro vai? Eu sei que esse aqui, maluco, não vai para lugar nenhum, porque ninguém dá conta, né? Então você vai vendo o resultado. Aí você vai vendo clientes que estão com você há 8, 9 anos, morrendo de velhinho, que caçou uma vida, aí você fala, pô, não dá para fechar, né? Mas, assim, é desafiador, é desafiador. E, realmente, depois de 5 anos, é que você dá uma respirada, falar, agora a minha empresa é isso. Então, agora eu vou voltar mais para isso, vou estudar mais aquilo, né? E tem uma hora que você fala, não, eu acho que não dá, eu preciso estar lá, porque eu sou muito, né? Aí, de repente, você viaja e tudo andou, deu tudo certo. Você fala, nossa, tá andando. É nessa hora que você fala, tá tudo bem agora, né? Tá tudo bem. Porque é muita responsabilidade cuidar desses cães, né? É bastante. Então, hoje já consigo respirar um pouquinho mais aliviada, né? E uma questão que a gente aborda bastante na sistêmica é a postura que a gente costuma ter enquanto mulher de tomar frente, de ir fazer, de realizar e tal, e às vezes a gente vira meio um trator, assim. Então, eu acho que deve ser bem comum, que eu nunca tive essa vivência, né, de ser autônoma, por exemplo, né, ou de ser empresária. Você ir, né, fazendo o que tem que ser feito e de repente você parar e falar assim, gente, mas eu tô exausta, eu preciso descansar, eu preciso ter momentos, né, de lazer, eu preciso me organizar para encaixar uma vida que faça sentido para além do meu trabalho. Então, como é que foi isso para você, assim, de parar para ter esse olhar um pouco para o que é a sua qualidade de vida também? Porque você se preocupa com os cães, com os funcionários, com os filhos, né, com tudo, e a gente precisa ter esse olhar para a gente mesmo. Sim, Thaís. Isso daí você só consegue ou na dor ou no amor a si própria, né?
No geral, você realmente cuida de tudo. Então, você vai cuidando da família, dos seus próprios animais, você vai cuidando da empresa, vai cuidando de tudo. E aí você lembra que você existe. Quando você vê, você já está doente. A real é bem essa. Então, precisa realmente chegar em momentos de estresse no limite, assim, de já estou ficando doente, para falar, nossa, porque eu estou assim, né? Então, se você não tomar cuidado, você adoece sim. A ter uma empresa, você tem que realmente ter esse planejamento de tirar umas férias. Tirar 30 dias de férias no ano, esquece, isso é lenda. Eu conheço pouquíssimos empresários que consigam, né? Então, meus filhos cresceram no hotel comigo, Natal, Ano Novo, a gente dormindo com o cachorro, passando o Natal com criança, tipo, ó, esse é meu trabalho. Então, assim, existe muita coisa que ficou, né? Hoje eles já estão adultos e falam, nossa, a gente vai ter um Natal, vamos viajar? Então, assim, viajar em Réveillon, isso não existe na nossa família, né? Não existia porque os cães têm medo de fogos, eu não vou deixar meus cachorros, e não existia porque eu tenho um hotel para cachorro que é a hora que mais trabalho, né? Então tem coisas que você fala, ah, ok, não vou viajar no Réveillon, mas a gente vai começar a tirar férias em março. Então já faz alguns anos que a gente se programa para passar as festas, passa o carnaval, e em março a gente tira umas férias aí de 10, 15 dias. Aí a gente começa a perceber que realmente precisa se priorizar também, né? Porque quando você está com a empresa, você vai tocando, é o trator mesmo, você só vai levando. Aí você adoece e fala, opa, deixa eu olhar. Então, tem que olhar antes disso mesmo. E quais são os aspectos, Cris, que você percebe precisariam de um olhar um pouco mais cuidadoso dos tutores com relação aos cães, principalmente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, dependendo da cidade, a maioria das pessoas acabam morando em apartamento, são poucos que moram em casa. Tem essa questão das restrições, ah, meu cachorro vai sair de sapato, de roupa, vai pintar a unha, e não pode sujar o sofá, e não pode babar, e não pode fazer, né? Tanto não pode, né? É tanta poda do que é o comportamento, e a gente ainda tem a questão da característica das raças, né? Então, às vezes a pessoa escolhe um cão de uma determinada raça porque esteticamente ela acha bonito, ou ela acha legal, ou ela ouviu falar que é bacana, mas não faz ideia que esse cão aqui, ele foi feito para farejar, ele foi feito para cavar, ele foi feito para, sei lá, puxar trenó, né? Ele foi feito para coisas que a gente não proporciona para esse animal, isso acaba tendo um impacto no bem-estar também. Então, o que que você percebe, assim, de maneira geral, que a gente precisaria ter um olhar um pouco mais inclusivo para esse comportamento? Eu acho que o papel aí seria essencial, tá? Aí seria do clínico. Clínico que vai vacinar esse filhote na hora que a família compra ou que adota. Se o clínico tiver esse olhar, ele não precisa entender do comportamento, né? Mas se o clínico tiver esse olhar de tipo assim, olha, você comprou um border collie para viver no apartamento, talvez você tenha um problema, né? É claro que se qual é o grande sonho que a pessoa, antes de comprar o cachorro ou adotar, vai pesquisar a raça e que tamanho que ele pode ter o cachorro, né? Qual o tempo ele tem para dar atenção para esse cachorro, vai levar para passear, não vai, como vai ser? Você imagina, a pessoa sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 8 da noite e o cachorro vive sozinho num apartamento, sentado, dormindo no sofá. Óbvio que esse cachorro vai ter um problema comportamental, né? Aí a pessoa, mas eu não tenho tempo, eu chego cansada, não vou levar pra passear, mas eu não posso pagar uma creche. Então, não tenho cachorro, óbvio, né? Mas assim, uma vez que já tem, esse cachorro já chegou, e muitas vezes tem aquela ideia de tipo assim, mas nossa, mas eu salvei ele, pelo menos eu adotei, ele não está lá no prêmio, sei lá da onde. Há controvérsias, né? Porque você salvou ele, colocou dentro de um apartamento e fica 12 horas sozinho. Então, né, a gente já sabe que talvez esse cachorro estaria melhor realmente andando por aí em algum lugar. Mas o clínico seria essencial. E ainda não tem o olhar do clínico para esses cães em relação a orientar a família. Quantas vezes eu tenho que bater de frente, ainda hoje, 2023, o clínico falando, esfrega o nariz do cachorro no xixi. Clínica veterinária. Tem bastante ainda. Cachorros com ansiedade de separação. Arranham porta, choram o dia inteiro enquanto a família está trabalhando. Ah, ignora ele. Chega e dá bronca, porque esse cachorro vai melhorar. Então, assim, o cachorro chora, porque tem ansiedade de separação. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai dar bronca, ele vai deixar de fazer aquilo para não tomar a bronca, então ele não vai nem poder expressar mais aquilo que ele está sentindo. Então, olha o agravante, né? E tem muitos clínicos veterinários ainda indicando isso.
Claro, não dá para generalizar. Já tem alguns com olhar de tipo assim, ó, eu não entendo isso, é um comportamentalista. E aí a gente tem uma outra linha também aqui, de classe, que são os adestradores, né? E é um grande problema, adestradores, porque aí vai ter adestrador que fez um curso no final de semana, leu um livro e adestra cachorro. Só que ele pega o seu cachorro, põe numa coleira, normalmente no enforcador, sai passear na rua e fica puxando para fazer comando, ou seja, grava todo o comportamento. Então a gente teria que trabalhar junto. Clínico, médico lá que faz a vacina do cachorro, que vai orientar para ter um comportamentalista, o médico veterinário comportamentalista e o adestrador. Então, né? Então, assim, mundo ideal desse cachorro adotado no apartamento 12 horas sozinho, ele poder frequentar uma creche, socializar com outros cães, né? E trabalhar tudo isso. É possível tudo isso? Muitas vezes não. Só que o tutor principal pesquisa a raça que vai comprar. Pelo amor de Deus, pesquisa a raça que vai comprar, né? Porque a gente vê muitos cães porte grande em apartamento, não que não dá para viver, dá passeando 4, 5 vezes por dia, né? Indo para uma creche 3 vezes no mínimo na semana. Às vezes a pessoa não tem noção do que é isso, né? E aí os pequenos, os braquiocefálicos, enfim, vai uma série de problemas que a gente tem. E é um assunto bem delicado se a gente parar para pensar, porque assim, às vezes a pessoa quer muito, ai, tá cheia de amor para dar para um bichinho, né? E não tem esse conhecimento e essa visão do impacto que a vida que você é capaz de proporcionar para aquele animal vai ter sobre o bem-estar dele. Então, fica aquela coisa assim, mas se eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso, eu não posso ter um animal? Pode, sabendo que pode haver consequências, né? Então, existem situações em que a gente precisa ter esse olhar, e eu acho que essa inclusão do adestramento junto com o comportamento, junto com o clínico, ainda é tudo muito separado, né? As pessoas às vezes ainda veem adestramento, eu vou ensinar meu cão a ser um cão de guarda, eu vou ensinar o meu cão a não fazer xixi, a deitar, rolar, né, obedecer comando, mas não tem, acho que, esse refinamento da visão do que um adestramento bem feito pode trazer de benefício, né? O que é necessário você oferecer de vivência para aquele animal ao longo do dia. Então, assim, eu acho que não é. A gente tem que parar de ser um pouco egoísta nesse aspecto, né? De olhar só para o nosso próprio amigo e falar assim: nossa, mas eu quero muito um animal. Então, custe o que custar para o animal, não para você, né? Porque você está fazendo o que você quer. O animal você não perguntou o que ele quer, né? A pessoa vai. Vou comprar um dog alemão aqui para morar no meu apartamento de 2 quartos, né? Que fica fechado o dia inteiro, né? E o animal lá sozinho. Então, assim, a gente precisa dissociar um pouco, né? Essa necessidade que a gente tem, ver se realmente é o animal que vai preencher esse espaço que a gente acha que tem na nossa vida, né? Principalmente nessa situação, em que o animal não vai ter bem-estar, o animal não vai viver de maneira adequada, vai desenvolver distúrbio de comportamento. Às vezes vai ser um animal que vai ser triste, que vai ficar mais doente, vai ter problema de pele, vai ficar se lambendo, arrancando pedaço, automutilando porque está estressado. Então, assim, não adianta depois querer consertar o estrago que já está feito, né? Se você não tem condições de proporcionar uma série de coisas que o animal precisa, pense bem se efetivamente essa é a melhor conduta a adotar. Porque a gente tem que sair dessa postura, né? De que, mas eu vou salvar todos os animais, o cachorrinho abandonado na rua, né? Eu vou salvar a galera toda, né? Eu vou botar no bolso, levar para minha casa, que a gente sabe que não é assim. Isso exige uma estrutura, um investimento, então é bem importante, assim, a gente racionalizar um pouco mais em cima disso, né? Thaís, isso daí eu posso falar por experiência própria, assim, não tenho vergonha nenhuma hoje em admitir isso. Nessa época que eu estava estudando a veterinária, até antes que eu queria ser médica de cachorro e tal, eu fui pegando muitos cães da rua, né, salvando, né, como a gente falava. E aí eu cheguei a ter, assim, na minha casa em São Paulo, que era um sobrado, um quintal pequeno, eu tinha 14 gatos e 8 cães. E é claro que olhando para isso hoje parece um filme de terror, né, para mim. Na época, eu era a salvadora do bairro, né? Era a que salvava todo mundo, e dava remédio pro vizinho, e pegava o cachorro do vizinho para dar banho. Nossa, eu sou um, né? E aí eu vejo hoje, assim,
quanto eu fiz, sabe? É o que eu podia, o que eu sabia na época, né? Mas hoje, meu maior prazer é conversar com essas pessoas que, sem julgamento algum, longe disso, porque precisa delas, né? Mas, assim, as protetoras, o pessoal que doa a sua vida para isso, e muitas vezes a pessoa fica sozinha, a família abandona ela e ela fica com um acúmulo de animais, porque a pessoa tem uma necessidade de preencher algo na vida dela, né, que tem que encher de bicho, né? Então eu falo por experiência própria, assim, ok você ter um animal, agora quando você vai ter, eu preciso dele para quê? É para mim? É para preencher algo em mim, né? Esse cachorro, esse gato está entrando em que lugar na minha vida, né? É uma carência de infância, é uma pessoa que está excluída, é alguém que não participa da minha vida, aonde ele entra. E agora, o maior detalhe, quando ele entra, fala, não, ok, eu quero, eu vou poder, vou passear, tem dinheiro para pagar veterinário, tudo bem. Mas quanto tempo ele vai viver? Ninguém lembra disso, né? Então, assim, eu tenho um gato aqui de 19 anos, a idade da minha filha. Então, assim, essa gata está vivendo comigo há 19 anos, né? E aí, claro, vai ficar velhinho, vai ter muito mais cuidado, muito mais gasto e tal. Então, assim, quando você adota, quando você compra, será que ele pensa quanto tempo vai viver? Qual é a minha idade? Se eu não estiver aqui, quem vai cuidar dele? Né? Porque acontece isso. Ou que idade eu vou ter quando esse cachorro também estiver velho e tiver que precisar transportar ele no cachorro de grande porte, um pastor alemão que não anda mais. Eu estou com 70 anos. Eu tenho clientes hoje assim. Nossa, Cris, quando eu comprei, eu tinha 50. Nossa, agora eu não consigo carregar ele. Ou ele ou eu, né? E aí, claro, que vai, vamos optar na eutanásia desse animal, que eu não consigo dar conta de cuidar mais. Então, o pensar em quanto tempo ele vai viver, muito importante também, né, Thaís? E aí tem a questão também dos gatos, né? E assim, eu tenho uma creche para cachorro, mas eu trabalho com o comportamento dos gatos também, a domicílio, cuidando deles. Os gatos, o maior problema que a gente tem hoje, que está aumentando muito o número de gatos, a gente sabe, né, nos lares, é a inclusão de gatos novos, num lugar que já tem gatos, né? Diferente dos cães, os gatos não querem viver numa multidão de gatos numa casa, né? E aí tem muitos conflitos, né? Então, tem um gato, normalmente gato, pode ver, gateiro não tem um gato, gateiro tem dois, tem três, é sempre assim. Mas você vai incluir um novo. De que forma você vai incluir? Então, sempre que você quiser ter mais de um gato, pergunta como que pode colocar esse gato novo lá, né? Que é o maior transtorno para eles. Né? Então, o cachorro ainda tem a opção da creche, do passeio, poucos gatos passeiam, os gatos vivem mais confinados ainda. Né? Esse olhar para os gatos é bem importante também, porque eu tenho observado, assim, né, o surgimento de especialistas em comportamento felino. Então, assim como a medicina felina, a clínica felina, já está surgindo esse viés do comportamento mais focado no felino, mas muitas vezes a pessoa não procura nenhum comportamentalista para avaliar nada. E é essa coisa, gato, eu tenho um aqui, eu tinha dois, né, porque uma acabou ficando doente e tal, chegou o tempo dela. E esse final de semana mesmo eu quase voltei com uma caixa com 4 gatos para minha casa. Porque a gatinha que estava circulando na casa que eu aluguei para passar o feriado pariu 3 filhotes. E eu falei, gente, se ela não tiver dono, eu vou ter que levar para minha casa. E aí depois eu vejo o que eu faço. E a gente precisa ter esse olhar, né, para a diferença de comportamento de um gato para um cão. Porque o cão, às vezes, a pessoa tem mais aquela preocupação, tipo, será que o grandão vai matar o filhote, né? Alguma coisa assim, mais de agressividade e tudo. O gato, como geralmente ele não, né, não tem muito essa história, o gato matou outro gato, né? As pessoas às vezes não pensam muito nisso. Tá em conflito aqui, mas depois melhora, depois resolve. E na verdade não tem muito essa ideia de que é uma espécie completamente diferente da espécie canina em vários aspectos, né? Inclusive os comportamentais. E a gente precisa dessa consulta também. Olha, sei lá, achei um gato aqui, resolvi que eu vou levar. E aí, como é que faz? Tem toda uma série de etapas assim de introdução, né? Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre os aspectos gerais assim da introdução de um novo gato na casa? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E talvez traçar um paralelo assim, se fosse um cão, como é que seria esse cuidado? São espécies bem diferentes, né, Thaís? De fato, né? Isso já é ótimo de entender que são espécies diferentes. Então, antigamente ainda tinha isso também, né? Que tratava cachorro e gato meio que igual, né? Até na clínica. Então, é muito, muito diferente. O gato, ele tem a questão do território realmente, né? Dele, da preocupação do território dele.
Mas é claro que já caiu por água essa história de que gato não tem afinidade com o tutor, gato não gosta, gato é interesseiro, isso aí já era há muito tempo, né? E o mais curioso, assim, eu que tenho gato, cachorro e gato há muito tempo, os gatos estão desenvolvendo comportamentos diferentes, convivendo com cães, e gatos que convivem só com gatos. Eles estão, já está diferenciando o comportamento, né? A gente até brinca, tem uns gatos cachorros hoje, assim. O gato, ele tá ficando muito mais no chão, posso dizer. Eu percebo isso em dois gatos meus, e uma cliente minha também comentou. O cachorro vai latir no portão, o gato vai junto, umas coisas assim. Você chama, joga a bolinha, o gato corre pro quintal. Ok, que ele dá uns pulos na árvore, mas ele corre junto, sabe? Assim, ele está vindo para esse grupo de cães, assim, de uma forma bem mais. Estão ficando mais sociáveis com outras espécies, eu percebi, né? Tá menos selvagem. Né? E isso é interessante, essa diferença que está acontecendo com os gatos. Eu percebo mais neles do que nos cães. Eu acho que eles são menos humanizados. Então, eles estão indo por conta, entende? Eles estão participando de outras espécies na família, mas por conta deles. Você não consegue humanizar tanto um gato, né? Quanto o cachorro. Então, o cachorro tem aquela carência extrema com o dono, então ele vai no embalo. Você precisa de mim, eu faço isso por você, né? Agora, qual a diferença? Quando você vai introduzir um novo cão, de fato é mais fácil, né? De cara, sempre vai ser sexo oposto daquele que você tem, né? Você quer introduzir um novo cão, você pensa se tem uma fêmea, pega um macho, etc. Claro, pensar na questão de porte, né? Você tem um dog alemão, você vai pegar um chihuahua, vai morrer esmagado, né? Na brincadeira. Então, assim, pensar na questão de porte, idade, muito importante. O que o pessoal faz? Tem um cachorro velhinho, ouço isso direto. Já tá tão velhinho, tão doente, crônico, vai morrer. Vou comprar um filhote, porque assim, quando esse for, já tem outro. Para mim, né? Eu preciso de cachorro, não vou ficar sem. Eu já vou pôr ele aqui. Ele tá com o filhote lá, velho, idoso, gente, já tá sério, já. E aí, fala, meu Deus, agora eu morro mais cedo mesmo, né? Porque além de tudo, tem que aguentar esse filhote, né? E aí ligam desesperados. Nossa, não sei porque não aceitou, não tá gostando. Então, poxa, respeita a idade, né? E o animal. Então, acho que pensar no respeito no animal antes de você é o essencial. O que as pessoas estão fazendo? Eu preciso de cachorro, preciso de gato, vou adotar, vou comprar, mas eu respeito ele, a espécie dele, né? Esse gato eu realmente vou trancar, ou ele vai ser domiciliado, ou ele vai poder sair, né? Existe há controvérsia. Esse gato eu vou castrar, eu vou deixar ele sem castrar, né? Então, existe uma série de coisas que tem que pensar no respeito à espécie. Agora, introduzir um gato novo realmente requer muito mais cuidado. Então, por exemplo, se você tem o seu, você pegasse essa ninhada com a mãezinha aí. Realmente ele ia falar, meu Deus, ele ia surtar, ia se trancar num quarto, ia se botar embaixo da cama ali, ó, dias. E qual é o grande problema que a gente tem com o gato, né, na clínica? Ficar sem comer, sem se alimentar e se beber mal, né? A gente sabe que é o maior problema. Então, a gente tem muito gato renal hoje que vem do comportamento. Muito gato que, eu tenho uma caixa de areia e tenho 4 gatos. Mas aquele que é o mais medroso, mais tímido, ele não vai usar a mesma caixa de areia do outro gato. Ele deixa de urinar, simplesmente. Simples assim. Ou urina muito pouco, por isso ele bebe pouca água, e aí o gato é renal. Nossa, meu gato é renal, né? Por quê? Como que está o ambiente? Então, estudar o ambiente do gato é até mais importante que o do cachorro, né? E querendo ou não, o cachorro ainda dá uma escapadinha, vai dar uma passeada, vai dar uma voltinha no quarteirão que seja. O gato ainda não tem esse hábito, que ainda não tem, mas seria muito legal introduzir gatos de coleira andando na rua. Tá bem mais fácil de conseguir levar esses gatos, né? Estão virando meio gatos cachorro. A gente tem visto, né, esse movimento de levar o gato para passear, de vez em quando eu vejo, assim, mas é bem, bem pouco frequente mesmo. Mas já tem aparecido, né? Gato que desce, às vezes, na garagem do prédio, né? Para poder ter esse contato aí com o ambiente externo, porque o gato é um animal que teoricamente, era para ter um território grande. E a gente pega e põe ele no nosso apartamento sem a possibilidade de ir para a rua. Quando vai para a rua, também pode representar um problema. Porque a gente tem, né? Eu não sei se você já viu esse estudo, né? Acho que sim. Acho que a sua filha divulgou alguma coisa outro dia, que os gatos que têm acesso à rua
tem países que eles são os principais predadores de diversas espécies importantes, porque o gato está na rua e caça passarinho, e caça espécie ameaçada, e caça um monte de pequenos mamíferos, enfim, lógico, né? Não estou falando aqui em Vila Velha, estou falando em gato de interior, enfim, que tem esse acesso à rua, né? O gato fica, né, semi-domiciliado ali. Eles podem, inclusive, causar desequilíbrio ecológico em algumas regiões. Então, tem aspectos que às vezes a gente não está muito ciente, deixa o gato solto, tá tudo bem, vai dar uma volta, só que não é bem assim que acontece. Fora o risco de zoonoses, né, transmissão de doenças, ou do gato ser atropelado, causar um acidente importante. Então, tem muitas questões assim que às vezes a gente não pensa tanto, embora já esteja acontecendo essa mudança cultural de algumas pessoas também verem o gato como filho, né? Como é feito com cachorro. Porque eu acho que o gato ainda é essa espécie que ficou um pouco mais à margem, por ele não ser tão facilmente, entre aspas, né, domado como o cachorro. Se botar um laço, se ele quiser arrancar, ele vai arrancar, né? Se botar um sapato, ele vai se jogar no chão e não vai querer andar. E o cachorro, às vezes, não tem muito essa pegada, né? Então, ainda tem, assim, os gatos que ficam meio, o gato do quintal, né? Aquele olhar um pouco menos filho, assim. Então é bem importante ter esse olhar, né, para a diferença das espécies e a necessidade de cada um. Sim, e esse gato que vai para a rua, Thaís, de coleira, que é super possível treinar e é até legal, assim, ele não precisa ter contato com outros gatos, diferente do cachorro. O cachorro vai para a rua e precisa ter contato. O gato não. Ele precisa realmente de território aumentado, ampliado, né? Precisa de mais cheiros, ele precisa subir numa árvore, ele precisa ter esse comportamento da espécie dele, porque o gato não é solitário, né? É diferente. Então, ele precisa muito do território. Tem um estudo também que colocaram GPS nos gatos, numa cidade, não lembro onde, e o quanto eles andam à noite, os que não são domiciliados, né? Então, eles têm um trajeto enorme de território, né? E não é a questão de encontrar outro, é a questão realmente de precisar ampliar esse território que eles vivem. Agora, é claro que seu gato mora em apartamento, você vai soltar, vai fugir, e tem ainda muito preconceito com gato, mata um gato, o gato vai no vizinho, enfim. Mas você pode trazer para dentro da sua casa, né? Então, assim, às vezes uma graminha você está chegando no prédio, tem uma graminha ali que molhou, choveu, você cata um pouquinho daquela grama, leva para dentro da sua casa, bota em cima de um papelão, nossa, fez o dia do gato, né? Porque ele vai arranhar aquele papelão, vai rolar naquela grama. Então, você pode levar um pouco desse ambiente externo para ele, né? As pessoas pensam um pouco no enriquecimento do ambiente, né? Então, tanto o gato quanto o cachorro. Vai dar comida no potinho, vai dar água no potinho, e é isso. O cachorro está bem, está sendo cuidado, o gato está sendo cuidado, mas você pode enriquecer com várias coisas nesse ambiente, né? Proporcionar para o gato lugares para ele subir, né? Então, o gato é muito sedentário, naturalmente, porque vai ficando aquele gato obeso. Então, assim, proporcionar atividade física. O gato, ele tem que comer no horário, sim, ele tem que fazer exercício, ele tem que subir, descer. E a gente acha que o gato é um animal que dorme o dia inteiro na cama, da cama vai para o sofá vai, né? E a comida voltar e vai ficando aquele bicho tudo obeso. Agora, dá para levar bastante coisa para dentro de casa, tanto para uma espécie quanto para outra. Essa questão do enriquecimento também é bem bacana, né? Porque a gente tem percebido mais, né, esse oferecimento, às vezes, de dispositivos para o animal se alimentar, né? Que você bota lá a ração solta numa bola, sei lá, um negócio assim. E acaba sendo bem interessante e, graças a Deus, né, esse olhar está sendo ampliado também. Então, às vezes, o próprio tutor já tem a possibilidade de ir num pet shop e comprar, né, introduzir aquilo ali em casa. Mas, às vezes, tem medidas que são bem simples e que dá para fazer também. Essa ideia que você deu, né, da grama que foi cortada com papelão ali, é maravilhosa. Que todo mundo que tem gato sabe o quanto gato ama papelão, né? Você compra casinha de madeira estofada com frufru, com bolinha, o gato nunca sobe. Aí você põe a caixa de papelão no negócio que você recebeu, o gato entra numa caixa que é metade do tamanho dele e fica lá, feliz da vida. E aí de você se jogar a caixa fora, né? Exatamente, Thaís. Existem coisas assim do dia a dia mesmo. A gente não precisa sair comprando. Que também seria muito legal pensar também quem é o clínico, né? Porque pensa no clínico, porque assim, aquele animal vai uma hora tomar vacina, vai uma hora ser instruído. Então, assim, se tem essa informação, então você tem lá um cachorro filhote, seja um gatinho. Em vez de pôr a comida do cachorro no pote ali, que o filhote aspira e come em segundos, né? Então, nossa, mas eu não posso comprar o brinquedo que libera comida. Ok, pega uma caixinha de creme dental, um rolinho de papel higiênico, coloca lá, né?
fecha, o cachorro vai ter que destruir a caixinha para poder pegar a comida, né? Então, assim, o que ele ia aspirar em segundos, ele vai levar 2 minutos para comer aquela refeição. E vai mastigar, que é importante, né? Então, assim, já é uma coisa que você tem em casa. E para o gato, são cheiros mesmo, assim, que você precisa fazer de cheiro, né? Então, a grama, tem o próprio catnip, né? Mas o papelão é imbatível. Quanto menor a caixa, maior o gato. E mais prazeroso, né? Eles conseguem fazer umas coisas surreais, né? E, de fato, você só precisa de uma caixa de papelão e trocar essa caixa. Às vezes você não tem a caixa, você tem o seu ambiente ali, você modifica o móvel de lugar. O gato é isso, né? Você arrastou a cama um pouco para o lado, mudou de direção o sofá. Nossa, ele já entra e fica. O que aconteceu aqui, né? E fica lá, como que eu vou fazer agora? Porque a preocupação dele é o território, né? Por isso ele tem que ficar no alto, ele tem que olhar tudo lá de cima, o que está acontecendo. Muda o móvel de lugar, já está valendo, assim. Maravilhoso. Cris, e aí, como é que é para você agora, né? Nessa transição não, na verdade, nessa união, né? De você estar no comportamento e ter essa visão para o tutor, e aí chegar à conclusão de que você pode trabalhar nessa interação atendendo também pessoas, né? Como terapeuta da família multiespécie, médica veterinária sistêmica, enfim. Como é que está sendo esse processo para você? Maravilhoso, porque como eu falei, eu já atendi essa família desde sempre. Eu ia nas casas, mas eu não tinha um nome para isso, né? Então hoje eu falo, sou terapeuta familiar sistêmica da família multiespécie. Tudo bem, sim, ele é da sua família, só não é seu filho, mas ele é da sua família, só é outra espécie. Mas ao mesmo tempo, Thaís, você lembra quando eu contei, quando eu abri a creche na cidade, que falavam assim: meu Deus, tem uma psicóloga de cachorro? Agora eu estou numa veterinária, sou uma médica veterinária. Nossa, mas como assim você atende pessoas? Então é como se eu estivesse no mesmo lugar. Então, assim, tudo depende da gente se colocar, se posicionar, né? E trazer informação para a pessoa. Sim, eu sou uma médica veterinária, mas através do seu animal doente, ou seja, comportamental, ou seja, uma doença, através do seu animal eu consigo olhar para a sua família. Porque uma vez que ele está integrado na sua família, ele faz parte do seu sistema familiar, vocês podem ter ressonâncias, as doenças podem ser apresentadas para ambas as espécies. E muitas vezes, praticamente, a maior parte das vezes, eles fazem isso justamente para o tutor olhar para ele, né? A gente, estudando, a gente sabe disso hoje. Então, o gato também faz isso, né, de uma outra forma também, mas ele faz, mas é assim, o tutor consegue olhar para ele através do animal. Eu acho que isso é o principal, assim. Então, hoje o que eu vejo muito, a pessoa que tem esse cachorro, esse gato como filho, ela vai gastar muito mais com o animal do que com ela mesma. Ela vai levar no veterinário, ela vai fazer isso, fazer aquilo, e ela às vezes não tem nem exame em dia de rotina, né? Porque é mais importante para ela. Aquele animal morrer, meu Deus, quantos tutores eu escuto falar? Se ele morrer, eu morro junto. Como vai ser minha vida, né? Então ele olha para o animal. Então o que o animal faz? Ele adoece, que a pessoa olha para ele, cuida dele e através dele consegue cuidar dela, né? Então isso é muito lindo de se ver hoje. E aí, como eu trabalho com comportamento há tanto tempo, eu consigo hoje, Thaís, assim, diferenciar quando o animal está realmente de uma forma natural para ele, espécie dele, estou agindo aqui, né? Principalmente num grupo, né? Eu tenho um grupo de 4 cães em casa, então eu vejo eles agindo entre eles de uma forma muito natural, sendo cachorro de verdade, e quando eles estão agindo em prol da família, a gente já consegue diferenciar isso, tá? Então, assim, um cachorro que aquele dia não está tão bem, está mais reativo, alguma coisa acontecendo com ele, você fala, nossa, por que tá assim hoje, né? Aí você, opa, você olha para um membro da família e fala, ah, já entendi, está mostrando aqui alguém que não está bem hoje. Então, a gente já consegue perceber essa diferenciação. E aí, como que eu estou fazendo? A casa de bichos hoje é uma creche e hotel, mas a gente está introduzindo a terapia, né? Então, eu estou trazendo essa família que já fica conversando comigo desde a pandemia, querendo contar a vida dela, não sei nem porquê, não estou te contando, mas você cuida do meu animal, você, nossa, é uma pessoa muito especial, né? E aí você dá uns conselhos, né? Isso está virando uma coisa muito mais profissional hoje. Então, hoje eu consigo olhar disso de uma forma mais integrada para mim também, aceitando isso, ok, sou veterinária, mas eu posso atender a família,
E aí eu estou trazendo a terapia para dentro da casa de bichos. Então, hoje a gente está ampliando a empresa para esse olhar e trazendo a família para dentro da escola do cachorro, né? E vamos atender e trabalhar junto, porque se o seu cachorro fica bem, você fica também, né? Então, é um olhar muito novo ainda, né? E aí a gente começa, passinho de tartaruga, vai explicando, como a gente sempre fez, né? E aí eu acho que é uma tendência muito grande de cada vez mais as famílias serem cuidadas junto. Com certeza. Cris, tivemos aqui um comentário da Ana Serafim. A Cris é uma profissional incrível com a condução e manejo deles, e a Casa de Bichos é um lugar que permite a convivência e o comportamento natural do animal. Venha conhecer, benefício enorme ao animal. Ai, querida, querida, é muito gostoso, né? Qualquer feedback, assim, e a gente vê os tutores comentando como esses cães ficam. Quer ver a gente ganhar o dia, assim, se chega ao fim do dia, você tá morto, né? Você imagina ficar cuidando de 30 cachorros ali pulando, né? Aí vem no final do dia foto deles em casa. Cris, olha o estado dele em casa agora, né? Cachorro lá, morrendo, assim. Nem jantou, nem a falar, ai, gente, que legal, porque bem importante, a gente não quer cão exausto, né? Que as pessoas acham que cachorro tem que ficar jogando bolinha sem parar na creche para ficar morto, acabado, chegar em casa e não dá trabalho. Não é bem isso. É cães satisfeitos, né? Não só fisicamente, mas mentalmente. Então tem umas coisas que acontecem, o tutor fala assim, Cris, ela pulava tanto, parou de pular em mim. O que será? Que ela pula em cachorro agora, né? Era um comportamento natural que ela tentava fazer com você, precisa mais. Ela tem um colega dela, os amigos dela aqui, né, que a gente fala os amigos, e ela pula o dia inteiro nesse cachorro brincando, e você ficou menos legal por lá. Você é para fazer essa troca de carinho, você é para deitar no sofá junto. Por isso que eu falo, não tem problema deitar no sofá. Desde que ele foi lá, fez tudo o que tinha que fazer enquanto cachorro, né? Então, ok, pode ficar com seu cachorro no sofá, pode assistir Netflix com ele, pode pôr na cama se quiser, mas deixa ele ser cachorro na hora que ele puder, né? E, Cris, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os estudantes, né, ou para as pessoas que gostam dessa área, que têm afinidade, que vem, né, dessa sua bagagem, dessa sua vivência, do caminho que você, né, veio traçando até aqui? Olha, o que me veio de imediato, assim, são várias coisas que eu poderia falar, mas assim, eu acho que para estudante da veterinária é assim, a gente acha que gosta mais de cachorro do que de gente, mas não. A gente gosta muito de cachorro, mas a gente precisa das pessoas para evoluir enquanto espécie, né? Porque a gente vai para a veterinária, porque, nossa, é muito mais fácil conviver com cachorro. Nossa, eu gosto muito mais de animal do que de gente, né? E eu precisei muitos anos para aprender isso na marra, na raça ali, e ver que eu, Cris, só vou evoluir enquanto espécie, convivendo e gostando da minha espécie. Eu posso amar os animais, de fato, realmente, mas eles só convivem comigo, eles só partilham da minha vivência nessa jornada de vida aqui, né? Mas eles não substituem. Então, isso vale para os estudantes, né? Não adianta, até porque você vai ter o tutor atrás do animal para você olhar e cuidar. Então, não adianta você falar, eu gosto de animal, você é veterinário. Mas ele tem um tutor. Lembrando que ele vai estar junto no consultório, seja onde for, e você vai ter que saber lidar com esse tutor. Então, assim, eu acho que, além do respeito aos animais, como eu falei, respeita cada espécie, né, o que é importante para cada espécie, eu acho que respeitar a nós, em primeiro lugar, porque a gente não tem esse olhar ainda para as pessoas, né? E sim, se aquele tutor adotou, se ele trancou no apartamento, se ele não consegue passear, por que ele não consegue? É sem o julgamento, entende? A gente vai olhar para o animal e vai tentar melhorar a vida dele. Mas, poxa, por que aquela pessoa colocou aquele animal ali? O que ela precisa? Qual é a necessidade dela? Eu acho que a tendência da veterinária, como a gente já cuida de todas as espécies do planeta, né? Tirando a humana, que eu acho ótimo falar isso, principalmente para os médicos, mas assim, a gente já cuida de todas as espécies dos animais, eu acho que a tendência da veterinária vai ser cada vez mais ampliar para a espécie humana também. Adorei nosso papo. Tô até sem voz aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por você trazer toda essa sua bagagem, né? Esse aspecto empresária, né? Empreendedora, você abrir o seu próprio negócio é uma questão que levanta bastante curiosidade, às vezes, essa necessidade, né, de saber onde procurar essas informações e essa questão de toda a trajetória que você veio traçando aí
dentro de uma área que muitas pessoas deixaram à margem durante algum tempo. Né? E você ter esse peito de se manter, falar, não, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui, e é isso que faz sentido para mim. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal, a gente vê pessoas, né, que se mantêm na área, que crescem, como você fez. Então, somos amigas, né? Não vamos aqui revelar a nossa amizade. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!